E começou mais um Gambito da Rainha. E hoje eu tô com essa rainha, gente. Vocês nem sabem. Que mulher maravilhosa. Todas são, né? Toda vez eu falo isso, mas é porque são mulheres que com certeza vai direto no seu coração. Com a nossa querida Maria Helena! Maravilhosa! Seja bem-vinda ao Gambito da Rainha. Obrigada, Joyce. Obrigada pela oportunidade, pelo convite. Maravilhoso. Muito obrigada mesmo. Eu sou muito feliz de você estar aqui. Pode abrir seu coração, aqui é o lugar de fala das mulheres. E me conta aí, eu sei que vocês querem saber, quem é a Maria Helena? Eu acho que, em primeiro lugar, a Maria Helena é uma vencedora, né? Uma mulher que casou aos 15 anos de idade, 15 anos. se separou aos 17, Olha. e você imagina que isso há 38 anos atrás, o que que significava, né? Sim. Significava acabar com a vida daquela mulher. Então, eu era uma mulher de 17 anos, com um filho nos braços e divorciada. E eu tinha dois caminhos. Trabalhar, talvez, numa casa de família, né, Uhum. para sustentar meu filho, ou correr atrás de algo maior. E eu optei pela segunda opção. E eu decidi que eu seria alguém e que aquelas pessoas que julgaram aquela Maria Helena, né, elas iam ver essa Maria Helena com outros olhos um dia. Que iam ver uma Maria Helena grande, vitoriosa, né, com um caminho assim lindo trilhado. E foi assim que eu comecei a fazer a faculdade de Direito, comecei a cursar, demorei bastante para me formar, porque não conseguia nem pagar todos os créditos que eram Sim. feitos, levei 7 anos. 7 anos. E até que me formei e comecei a trabalhar. Que legal. E aí eu morava no Rio Grande do Sul, eu sou gaúcha, e E por você lá, morava onde no Rio Grande do Sul? numa cidade bem pequenininha, Três Passos, fica a noroeste do Rio Grande do Sul, divisa com a Argentina. Olha, bem frio, né? Muito frio, muito frio. E lá eu fiquei advogando cerca de 15 anos, né? Trabalhava muito, muito mesmo, e cheguei a um burnout. Sim. E na época, a minha irmã, 2014 foi isso, a minha irmã já morava aqui no Centro-Oeste, na cidade de Lusiânia. E eu vim para cá, depois que saí do hospital, um longo período hospitalizada, e vim para cá para ficar uns 30 dias para me recuperar totalmente. E quando eu cheguei em Porto Alegre, fui para o aeroporto, embarquei, quando eu estava sentada no avião, eu olhei assim para fora e pensei, eu não vou voltar. Foi mesmo. É lá o meu lugar. E quando eu cheguei aqui, eu me senti assim. E eu me lembro que a minha irmã me buscou no aeroporto e nós fomos fazer um lanche, porque, tipo, eu não tinha almoçado. E aí eu falei para ela, Bel, é o apelido dela, Maria Isabel, Bel, eu vim para ficar. E eu me lembro que ela me olhou assim e ela só fez assim com a cabeça. Tipo, meu Deus, e agora, né? E foi assim. E aí, em 23 dias exatamente, a minha mudança subiu para Goiás, do Rio Grande do Sul para Goiás. Como é Eu que era o nome da tinha cidade do Goiás? Lusiânia, Ah, Lusiana, aqui Lusiânia. perto. E eu tinha uma pessoa que me auxiliava na minha casa, ela embalou tudo para mim. E eu contratei o caminhão, eles colocaram minha mudança, colocaram meu carro em cima e veio para cá. E desde então eu estou aqui, apaixonada por esse lugar. E aqui eu recomecei uma vida profissional, recomecei uma vida pessoal, depois encontrei uma pessoa maravilhosa, que hoje é meu marido. E o escritório foi, o meu primeiro escritório foi em Lusiânia, né, que Aham. continua lá aberto. E hoje eu moro no Gama com meu marido. E com ele, junto com ele, nós iniciamos um novo projeto da nossa vida, né? Um novo projeto Ah, profissional, que também a gente acredita que vamos falar hoje um pouquinho vamos aqui. falar sobre isso. Nossa, que história linda. A gente vê como que as mulheres elas têm essa resiliência, essa coragem, né, de vencer, principalmente a questão do preconceito, né? Porque quando Demais. você tem 17 anos, naquela época, gente, era muito difícil. Ninguém pode imaginar o que você sofreu, o que você passou, né? Demais, demais. Mas era muito engraçado assim, a Joyce, porque eu sempre pensava assim, essas pessoas vão me respeitar. E Sim. quando eu fiz direito, lá no interior a gente tinha muito isso assim, as pessoas chamavam muito a gente de doutor, doutora, né? E eu pensava assim, ó, essas pessoas vão me chamar de doutora Maria Helena, né? E vão querer o meu serviço e vão. E assim eu construí, né? Construí a Sim. minha advocacia, foi uma advocacia de sucesso.
E meu filho cresceu, né, junto com toda essa história aí. E aqui foi um recomeço para mim, né, depois do problema de saúde. Aham. Mas eu acho que a resiliência das mulheres é realmente muito especial, né? Nós somos, acho que, abençoadas por Deus nesse sentido, porque Ele coloca o caminho e a gente vai e faz. Eu costumo falar assim: faça o seu futuro tão grande, seu passado desaparecerá. Não Exato. vira nada, né? As pessoas que elas nos trataram da forma que elas trataram, a gente depois nem se lembra mais delas, mas elas vão se lembrar da gente o resto da vida. Pro resto da Poxa, vida. eu não deveria ter feito isso com aquela É, pessoa, né? Deveria ter sido mais, deveria ter tratado diferente. é. Mas isso é a força do ciclo da vida, né? É. E assim, ó, Joyce, eu digo uma coisa sempre assim, ó. Essa Maria Helena aqui é resultado daquela guria lá que engravidou aos 15 Sim, anos, que se casou, porque imagina uma menina grávida não se casar sim, naquela época, né? Aí separou, olha a coragem de chegar e dizer para os pais, eu vou me separar, eu estava sendo traída. Então sim. imagina que eu ia passar uma vida, sei lá, 50, 60 anos vivendo com uma pessoa que já me começou a É, me trair lá no início, né? E sim. eu tive a coragem de dar esse passo e botar o pé para fora, né? Então, essa Maria Helena hoje aqui é resultado dessa Maria Helena que foi vencendo todas essas etapas aí, tomando essas decisões, às vezes acertadas, às vezes não, né? Quantas cabeçadas também dei nesse Uhum. caminho todo. Mas hoje eu sou resultado disso tudo. E você se sente mais corajosa hoje ou você era mais corajosa quando era mais nova? Não, eu acho que eu sou eu venho encorajando Construção. cada vez mais, Uhum. né? Eu acho que eu tô que nem vinho, assim, né? Cada vez ficando melhor. E porque eu acho, assim, que cada experiência vivida vai nos dando um lastro maior de coragem, de Sim. sabedoria, né? E eu tenho uma gratidão muito grande, assim, primeiro a Deus que nos proporciona viver todas essas experiências, né? E que nos coloca nessa roda. E aí, eu acho que a gratidão a mim, sabe? Eu penso muito nisso. A gratidão a essa história, né? A gratidão a essa Maria Helena que começou lá Sim. atrás, né? Então, assim, eu sou muito grata a essa Maria Helena adolescente, eu sou muito grata a essa Maria Helena que iniciou uma fase adulta com dificuldades, né? Eu sou muito grata à Maria Helena advogada, né? Porque hoje eu sou essa construção de todas essas Maria Helenas que trilharam todos esses caminhos. Então, assim, uma gratidão também pela minha história. Uau, que coisa linda. E como é que, conta aí, como é que tá sendo esse novo tempo na sua vida? O que é que você faz? Então, atualmente eu estou dividindo o meu tempo, né, digamos, em três partes, né? O Por que lado que você tá com pessoal. essa camiseta, com esse Ah, coração? sim, isso é uma parte muito importante, porque o meu tempo profissional está dividido em dois momentos, né? Que é o momento do escritório, propriamente dito, né? Atuando na advocacia, e também nesse projeto que é representado hoje por essa camiseta, né? Que é Uhum, o projeto Por Direito e por Amor, né? Esse projeto nasceu de uma escuta ativa que eu já vinha fazendo dentro da advocacia. uhum, Porque lá nós trabalhamos, um dos produtos que nós trabalhamos é para crianças autistas atípicas, né? Mães uhum, atípicas, atendemos, trabalhamos com óleo CBD, enfim, todas as necessidades que uma família atípica hoje precisa. uhum. E esse projeto nasceu dessa escuta ativa. Então, assim, atendendo essas mães, essas famílias, a gente foi, assim, compreendendo quais eram as maiores necessidades, né? E a maior falta, a maior necessidade é o conhecimento. É verdade. E mas me conta um pouco, o que o óleo CBD ele faz numa criança? Como eu sou uma pessoa autista, né? Eu acho que várias mães querem saber o que acontece com aquela criança. E Então, todo mundo fala, ah, é muito caro, porque tem que vir de fora, né? Conta um pouco desse processo, como é que funciona. justamente, então dentro das necessidades que uma família atípica tem, uma delas é justamente o medicamento, né? Que pode ter aqueles medicamentos normais, digamos assim, de farmácia, e também hoje, então, o óleo CBD, que está entrando assim fortemente auxiliando nesses tratamentos. E o óleo CBD, ele não cura, mas ele vem para estabilizar a Uhum, criança, né? Ou uhum. o atípico, É porque ele, enfim. ele trabalha ali no neurônio, né? Isso, Certinho. exatamente. É um sistema endocannabinoide que nós temos no nosso organismo. Então, quando o óleo vem, essa molécula vem, ele vai se conectar nesse sistema e vai fazer, digamos, a magia acontecer. A gente fala magia, mas não é mágica, né?
é conhecimento, profundidade, é óleo, é muito investimento em tecnologias para chegar nesse produto, né? Então, o nosso organismo já produz naturalmente e aí ele só se conecta. Como é que Sabe funciona? quando o bebê mama o colostro da mãe, que é aquele primeiro leite da Aham. mamãe? Ali tem um sistema endocannabinoide sendo ativado. Todo o sistema é ativado naquele momento, quando o bebê suga o colostro. Então, Hum, assim, nós desde o início da vida, nós temos o contato com essas substâncias, através ali do colostro. Então, ele é um sistema regulatório, tanto que quando o bebê mama, o que que acontece com o bebê? Ele acalma, dorme. É. né? Porque ele está com o sistema sendo regulado. Todo o Uhum. sistema dele está sendo regulado. E é isso que o óleo faz no organismo. Uhum. E aí, assim, só para esclarecer, que ele não é só para atípicos, né, Joyce? Sim, não, é pra Ele, depressão, né? muitas Ansiedade. Eu tô na Parkinson, parte ainda um lendo, tá, gente? então, assim, Parkinson também, né? fibromialgia, assim, Ele acalma Parkinson, Alzheimer. os sintomas? Exatamente, ele vai estabilizar a pessoa a ponto dela ficar mais tranquila. E assim, quando é usado para criança atípica, ele é maravilhoso em todos os sentidos, porque assim, ele vai deixar essa criança mais calma, essa criança estando mais calma, a família vai estar mais tranquila. Quando ele vai fazer as terapias, ele vai ter um aproveitamento melhor nas Hum, terapias, porque uma coisa é uma criança chegar para fazer uma terapia e estar totalmente agitada, sim. outra coisa é ela chegar equilibrada e poder efetivamente aproveitar aquela sessão de terapia. Uhum. Então, assim, ele auxilia, assim, é uma mudança de vida, assim. Quando as Sim. mães contam como que foi a sua experiência com óleo, é exatamente isso que elas relatam. É dia e noite a diferença, Uhum. né? Doutora, hoje eu consigo dormir, eu tenho qualidade de vida porque sei que meu filho está bem, né? Uhum. E eu tenho um caso muito interessante, Joyce, para contar, de uma Ah, mãe atípica de Minas Gerais que nós atendemos. aham. O filho dela tem 4 anos de idade e ela já está fazendo uso do óleo já há mais de um ano. E aí ela contando a história dela para mim, e aí chegou um momento que ela disse assim, doutora, nós estamos tão bem, né? O nosso filho está tão bem que hoje a gente pensa já em realizar o nosso próximo sonho, né? E eu pensei que será que o próximo sonho é casa, viajar, né? Uma segunda maternidade. Olha que legal. Porque tinha um trauma da primeira, né? É, Geralmente a mãe atípica, ela tem um trauma da primeira, não quer nunca e mais ter também, filho. assim, ó, a demanda é muito É grande para a mãe grande. atípica, né, cuidar da criança. Então, Sim. assim, para ver como o filho dela estava tão bem regulado que ela já se sentia capaz, com Me tempo demora muito, hábil, doutora, pra para. regular? Não, Joyce, é super rápido. É impressionante. A gente não pode dizer assim, é tantos dias, mas Cada organismo é um organismo. porque cada organismo responde diferente. Mas é maravilhoso, assim, ó, as experiências que a gente ouve, sabe? Depois que a gente consegue levar, porque você tocou num ponto importante, a questão do preço, né? Uhum. Então, assim, a gente precisa falar de acesso, né, Uhum. ao óleo. Porque se você tem aí R$ 3.000 para gastar por ano, mais ou menos, por mês, perdão, Aham. você tem acesso a ele. Sim. E se você não tem, você não tem acesso, né? Então, Uhum. assim, nós precisamos falar disso. E é nesse momento também que a gente entra aí com o trabalho para Uhum. assistir essas mães, né? Que é fazendo uma judicialização desse pedido e ele vai ser importado, esse óleo, porque aqui nós não fabricamos ainda, né? Uhum. Apenas através de associações, que daí é uma outra demanda, é uma outra história. Uhum. Mas nós judicializamos e conseguimos importar esse óleo para que essa criança faça esse tratamento. O própria saúde do Brasil, não? Sim, o governo vai O fazer o SUS? pagamento, exatamente. O Uau, não Estado sabia. paga. A gente judicializa e o Estado custeia o tratamento da criança. Precisa de E uma quais são os prescrição. critérios? Sim, precisamos de o critério clínico, né, da criança, né, estar se adequando à necessidade precisando do óleo. Então aí vem aí um relatório médico muito bem feito, vem aí também uma prescrição, que são os médicos prescritores que podem fazer que tem todo ali Uhum. um entendimento, né, um conhecimento para fazer. E aí a gente fazer a importação, a autorização pela Anvisa, né, para que a Uhum. gente possa trazer esse medicamento. Uhum. E assim, esse processo de judicialização, geralmente está demorando quanto tempo no Brasil? Normalmente a gente consegue uma liminar, né, Joyce? Porque a gente constrói aí já pela expertise que a gente constrói um processo muito bem documentado pela parte médica da criança, né, da necessidade, e aí então a gente consegue ter
um efetivo, uma liminar, né, que seja Uhum. concedido mais rapidamente esse óleo para essa criança. Ah, entendi. E geralmente assim, a gente tem essa questão de ter essa melhora, né? Mas os pais também podem fazer uso? Se os pais tiverem necessidade, né? Porque quem vai determinar isso é o médico assistente da pessoa, Uhum. tá? Mas ele Seja pode fazer pelo SUS também? Tranquilo? pode, Se ele tiver pode fazer. muito desgastado O ali com a acesso situação. ao SUS é universal. Uhum. Essa crença de que a gente tem, por exemplo, de Por que quem exemplo, tem dinheiro não depressão. pode Por exemplo, usar, quem tem é mentira. depressão, pode? Sim, desde que o médico determine que ele pode, desde que o médico receite, sim. É o médico que vai ter o entendimento se é adequado para o teu tratamento. Porque assim, ó, cada organismo é diferente. Você Sim, pode se adequar ao uso do óleo e a outra pessoa pode não sim, dar certo, sim. entende? Então, vai depender disso, mas é o médico sempre em todos os casos que vão determinar o procedimento. Assim como a gente vai lá no médico e ele vai dizer, você vai tomar aspirina, Sim. você vai. Da mesma forma. Uhum. E essas outras doenças, doenças, ó. Autismo não é doença, tá, gente? É, Autismo é é condição. A condição. pessoa é desde sempre Mas a autista. depressão, ela é uma doença, né? Ela tem um Sim, problema muito sério. sim. Eu queria também falar sobre, além do autismo, que eu acho que o autismo é um dos fatores mais importantes, porque ela atinge direto a minha história, né? Como eu sou uma mulher atípica, as minhas crianças são atípicas, e agora nós estamos investigando os avós atípicos, que já tem quase certeza do que No são. caso da tua família, então, é hereditário, É né? hereditário. Todos, eu acho que a maioria, acho que 90% do autismo é hereditário, não tem pra onde correr. As pessoas querem, às Ele vezes é ou não conseguem hereditário ou rastrear. genético, É. né? Então, às Ah, vezes, entendi. Ele pula, né, geração. isso Aham. pode pular uma geração, porque ele tá na genética, mas não casou ali para, né? Mais ou menos como um gene recessivo. É verdade. E a médica fala assim que eu sou um milagre, né? Porque eu era o número 3 e hoje descer pro número um, né? Subir, sei lá, descer, não sei como é Uhum, que é a uhum, escala. uhum. É um milagre, né? Você vê que muitas mães não acreditam que os filhos vão sair daquela situação, mas saem, É, depende muito dos estímulos, depende de Joyce, pessoa e para aí pessoa. entra essa questão justamente que nós estávamos falando no começo, que é o conhecimento, né? Porque quando você era criança, os seus pais não tinham Não. conhecimento, a gente não sabia o que era, né? Autismo Uhum. já existia, eu penso que já existia, só que a gente tratava essas pessoas de outras formas. Mas o conhecimento liberta, né? Então, quando essa é a minha função dentro desse projeto, que é levar esse conhecimento, né, para essas mães, porque Aham. em primeiro lugar, nós dentro de casa temos que entender o que é o autismo, aí então Sim. para aceitar, entender como que vamos ajudar o nosso filho, né? E aí depois então educar toda uma sociedade para receber a escola, coleguinhas e tudo mais, Aham. né? Então assim, esse conhecimento que a gente procura levar com esse projeto, onde a gente vai nos municípios, né, e conversa ali com 50, 60 mães, né, e novamente sempre tendo esse cuidado dessa escuta ativa, né? Uhum. Porque não é à toa que temos dois ouvidos e uma boca só, né? Sim. Pra gente ouvir mais do que falar, embora eu fale muito. Mas escutar essas mães, né? Entender a dor delas e realmente estar ali para elas, né? E auxiliar. Então, assim, eu acho que a gente que tem um pouco mais de conhecimento, nós temos por obrigação, né? Moral, uma obrigação a Deus de nós levar esse conhecimento para essas crianças, né? Sim. Para essas famílias, para essas mães. Aham. E o que eu ia falar antes disso, que para além do autismo, como ele trata outras doenças, que as pessoas muitas vezes se aposentam e tudo, e se o médico, caso venha prescrever, a gente consegue judicializar essas doenças também, Consegue, né? consegue. Tipo, Qualquer. depressão, porque eu conheço muita gente hoje que tá com depressão, Uhum. ansiedade, síndrome do pânico, e Uhum. deve aliviar muito os sintomas, né? Demais. Inclusive, pessoas que estão com CA, né? Câncer, e estão, às Sim. vezes, já em final de tratamento, enfim, que não. Né, estão em Que tratamentos nada melhora a paliativos. dor. Exatamente. Aí o médico, então, entra com o CBD para dar uma tranquilidade a mais para essas pessoas, um conforto a mais, né? E isso é muito. Ajuda muito, né? As pessoas quando estão nesses cuidados paliativos. É engraçado que isso nos foi tirado, né? É demais. Mas a gente hoje tem essa, como a doutora tá falando, tem essa oportunidade de fazer diferente. E se a Exatamente. gente puder, que ela fala, bota sua filha para poder fazer as terapias. Se a gente puder fazer diferente, a gente tem que fazer diferente, né? Sim. Essa janela é muito curta, é muito pequena essa janela, né, dos neurodivergentes, assim, para entrar com as terapias e realmente
ter uma A efetividade ali. neuroplasticidade. Neuroplasticidade, exatamente, é uma janela muito curta. Então, assim, quanto antes você aceitar que seu filho é um neurodivergente, que seu filho precisa fazer as terapias para que ele tenha uma qualidade de vida melhor, melhor. Até porque, Joyce, assim, ó, de todas essas mães que eu converso, e aí você vem e pergunta qual é o seu maior medo, né? E Morrer. morrer e o filho não estar preparado para andar sozinho. E esse andar sozinho começa em pedir um copo d'água Uhum. para matar a sede, pedir comida, pedir socorro, Uhum. né? Então, é o maior medo das mães atípicas é esse, de quando eu faltar, meu filho não está preparado, né? Então, mais uma vez, o conhecimento. Nós mães já temos medo de faltar pro nosso filho, imagina a mãe atípica, né? Exatamente. É uma A gente carga já muito tem grande. muito grande, muito pesado. E assim, me diga aí uma coisa que mais te chocou quando você ouviu uma história de vida de uma dessas mães que mais te chocou. Você falou bem assim, eu tenho que fazer alguma coisa. Sim, assim como eu te falei, né? Foi uma escuta durante todo aí um trabalho. E teve uma vez que uma mãe relatou que a gente, assim, é dolorido ouvir, mas a gente tem que sempre se colocar no lugar do outro e tentar entender por que que a pessoa agiu dessa forma, né? E aí ela era uma mãe sozinha, né? Uhum. Porque o pai, né, normalmente Abandona, né? abandona. E ela tinha aquele filho atípico, né? Nível 3 de suporte, assim, muito irritado, né? Enfim, agressivo. Nunca fez um tratamento e ela precisava sair para trabalhar. E aí, o que que ela tinha que fazer com essa criança? Atar, né? Deixar atado em casa. Uhum. Então, isso corta demais o coração da gente. E, às vezes, a gente vê pela mídia também casos assim, né? Que são Sim, descobertos, que as pessoas contam e denunciam. E ouvir isso de uma mãe foi algo assim que rasgou, sabe, o meu coração. E ela disse, sim. doutora, ou eu faço assim e daí eu posso sair para comprar, trabalhar para comprar comida, ou a gente não tem. Então, assim, levar esse conhecimento para essas pessoas de que também ela pode ter um auxílio do governo de um salário mínimo para ela poder comprar o básico do básico. Porque a gente É, sabe porque é que um muito salário pouco. mínimo dá para comprar o arroz e o feijão ali de todo Uhum. dia, mas já é ter um pouco de Já é dignidade. estruturar, né? Já é estruturar a dignidade dessa família, dessa criança. Uhum. E assim, a gente vê também que essa questão do tanto do salário quanto de outras situações que você pode buscar vira uma luz. Porque enquanto a pessoa tá ali buscando a comida, ela tá em modo sobrevivência. Exatamente. Mas quando ela começa a ter pelo menos a comida, ela começa a ter criatividade para poder fazer outras coisas. Sim, e E buscar é muito outros direitos, difícil. porque também a gente consegue, assim, por exemplo, mães que têm FGTS, mães ou pais, né, pode fazer o saque do FGTS para custear terapias, a gente consegue isenção de IPVA para aquela família que consegue ter um automóvel, né, que precisa carregar essa criança para cima e para baixo em terapias, a gente consegue a redução da jornada, da carga horária para a mãe trabalhar, Sim, então são muitos direitos que as pessoas não têm não conhecimento. sabe que tem, né? E tem, se lutar pelos seus direitos, vai melhorar muito a sua vida. E Exatamente. doutora, assim, sobre a questão, você falando, veio a memória, quando eu era criança, a minha professora, ela me colocava no quartinho escuro. E eu não, eu lembrava que assim, quando eu tinha 12, 13 anos, eu chorava muito pra minha mãe, com medo do tal do quarto escuro que ela me colocava quando era criança. Então, assim, a gente vê que hoje, se a gente imagina naquela época, né? Se a gente vê como é dolorido, eles pensam assim, ah, tô fazendo isso, a criança é autista, não tá entendendo. Não. Não existe criança autista que não entende. Não. Ela entende de uma forma diferente. Uhum. Tudo que uma criança típica faz, a atípica também. Tudo que uma típica sente, a atípica também. Só que a maneira de sentir é diferente, né? Uhum. É apenas isso. O resto é tudo Eles igual. É pensam assim, criança com as lá vai eu mesmas. chorando. Eles pensam assim, que ela não vai saber o que tá acontecendo com ela, Sabe a todo não vai momento. contar pros pais, né? Não vai. Ela tem a forma dela de contar. Minha mãe descobriu o que estava acontecendo, me tirou da escola. Então, assim, mesmo que eu não possa contar, né? Ela é um ser humano, é uma vida. Exatamente. E você tem que tratar toda a vida, todo ser humano, até os bichinhos, né? Não pode tratar assim. Tem que tratar todos os seres humanos com dignidade. Uhum. Então, você que é professora, não faça isso com seu aluno. Busque o conhecimento. Eu Conhecimento. entendo, porque é uma situação muito diferente do comum, Sim, né? sim. Normalmente o autista, quando ele tá muito agitado, a crises são muito Uhum. mais, assim, às vezes violentas. Sim, Às vezes tem vários tipos de crise, né? sim. Cada um é um quebra-cabeçazinha. Mas não trate seu aluno assim. Busque conhecimento. Não é culpa dele ele ser assim.
né? Mas em relação, não é a escolha dele, por exemplo, você escolhe ter o conhecimento ou não, ele não tem Uhum. escolha de ser autista ou Não, não, ele nasceu não. assim. Exato, é uma condição, né? E aí, Joyce, aproveitando que você falou em questão de professores, educação, então, assim, o que que nós temos no Brasil hoje é um despreparo, né? Sim. Porque tudo é muito início, tudo ainda é mato, né? Nós estamos Uhum. desbravando. Então, a gente sabe, sim, que os professores estão iniciando a se qualificar, etc, né? Mas, então, você imagina, assim, um professor com 20 alunos típicos dentro de Uhum. uma sala de aula já não é fácil, aí tu imagina quando tem ainda um aluno atípico. Então, Uhum. assim, não é fácil. A gente precisa ter, assim, se colocar no lugar desse professor também. Mas esse professor, por sua vez, tem que buscar o conhecimento. E aí a gente entra também numa outra parte que eu quero falar um pouquinho, se você me der a Ah, oportunidade, do meu claro! livro, que isso aqui é só uma boneca, foi só Ah, que para lindo, trazer aqui hoje gente! para Eu vi, mostrar tava para você, amando. que é uma série que nós vamos fazer, né, de livrinhos, que é contar a história de crianças atípicas com autorização dos Que coisa pais, é claro, linda. né? E o que que acontece? O Gabriel, Olha, pode falar. ele é um menino de 10 anos, né, uma criança atípica. E o que que acontece na escola? As crianças, os Eu vou coleguinhas, ver, depois eles vocês ficam curiosos e podem ver. eles não sabem o que acontece com Que o lindo, Gabriel. gente. As estereotipias, que é aquele balançar, Aham. mexer as mãozinhas, a dificuldade com ruído, por que que ele está na ponta dos pés. Então, são coisas que, imagina se nós adultos não temos conhecimento, né, Joyce? Imagine as Uhum. crianças. Então, assim, acontece aqueles bullying na escola, né? Porque conviver com uma criança diferente, É. né, as crianças não entendem. E aí não traz esse conhecimento de casa, dos pais, porque é um despreparo geral, né? Então, os livrinhos, essa série de livrinhos, essa coleção, Coisa tá linda. vindo com essa intenção de chegar até as crianças, os coleguinhas atípicos dessas crianças atípicas, para que ele possa, através de figuras aí, porque é bem lúdico, né? Através dessas figuras, entender o que que o coleguinha, por que que o coleguinha é daquele jeito. Né? Então, assim, a gente vai lançar, acredito que até início de agosto aí. Esse aqui é Que só lindo. uma. Amei, A gente gente. É pediu tão para a gráfica fofinho, dá imprimir vontade de pegar o rapidamente. Gabriel no colo. Ele é amado. Então, a gente vai fazer esse trabalho para realmente informar. Né? Vamos começar a informar o público infantil para que quando esse público infantil esteja adulto, essa adulteza esteja diferente. É, hoje se trabalha muito nas escolas, né? No dia do autismo, né? Dia 8. Mas são coisas assim. A Nicole disse que ficou assustada, porque na escola dela mostrou uns vídeos de umas pessoas que não são parecidas com ela. Ela falou, mãe, não tem nada a ver comigo. Aí eu fui explicar, não, cada um tem um nível, né? Às vezes, Sim, antigamente antigamente falava que era severo, eles estão passando um nível severo. é. Não é isso, hoje é diferente. Até mudei ela de escola por causa disso. Mas assim, exatamente isso, o preparo. Gente, o Gabriel é muito lindo. E o Gabriel também é nome do meu filho, né? Então eu super me Ai, que identifico. delícia. É muito lindo. Então, é imprescindível que quando os livros forem É. editados e lançados, que venha parar nas suas mãos Sim, um gente, livro para olha, você eu vou levar para o falar pra Gabriel. vocês, vou deixar vocês curiosos, mas tá tão linda a ilustração, tá tão fofinha. Eu acho que é incrível, eu sou super privilegiada de receber no meu podcast essa boneca desse livro aqui, maravilhoso. Doutora, que coisa linda. E assim, doutora, como é que foi esse seu encontro com o Gabriel? Com a E- família do Gabriel? Então, Como é que foi esse contato? é Deus, né, Joyce? Igual a Não nossa. tem como a gente, na verdade, não tem como a gente falar Ah, de eu vou qualquer contar, o nosso assunto. também foi assim. O nosso, depois que ela falar do Gabriel, eu vou contar o nosso. É, não tem como falar de qualquer assunto sem colocar Deus no meio, porque Deus é tudo, né? Então, assim, o Gabriel chegou na minha vida de uma forma, assim, surpreendente. Sabe, começou sopa quente, que vai pelas beiradas? Aham. As coisas foram acontecendo, acontecendo, você conhece um, que conhece outro, que conhece outro, que conhece o terceiro, e quando eu vi, eu comecei a trabalhar com um profissional da área de mídias, e comecei a falar para ele sobre o projeto, a gente fez uma contratação, ele me auxilia no projeto, etc., trazer essa apresentação toda. E eu comecei a falar para ele do que eu queria, que é com a minha voz que eu quero levar a informação, o conhecimento para as pessoas, que eu tinha vontade de fazer um livro, e as coisas foram fluindo. E aí ele me contou que o filho dele era atípico. Eu Olha, disse, gente, como assim? E aí eu fui entendendo a gente. historinha do Gabriel.
E o Gabriel, dentro das estereotipias que ele tem aquela palavra de segurança, aquela frase de segurança dele, que é eu sou o Gabriel. Ai, que E por isso, linda. então, o nome do livro. Aham. Porque quando ele está num momento de insegurança, alguma coisa assim, é a maneira Ele tá dele. quantos anos? 10 anos, É? né? Então, ele vem, né? Eu sou o Gabriel. Então, assim, Então, o Gabriel chegou na minha vida dessa forma, né? E aí falei da ideia, né? Com o pai, com a família. E eles abraçaram, assim, o projeto, assim, de coração. E é maravilhoso. Então, assim, tudo que vem acontecendo Naturalmente. naturalmente, É. né? É que nem a gente tava falando agora há pouco, a gente joga pro universo e as coisas vão acontecendo. A gente descreve para Deus como a gente quer e Exato. tira as crenças limitantes Limitantes. e faz a coisa É, acontecer. e eu falei assim, ó, Joyce, para Deus. Eu disse assim, ó, Deus, bati um papo legal com Deus. Aí falei assim para ele, Deus, se tu acha que através da minha palavra eu posso ajudar um ser humano que seja, me coloca, né? Me coloca nisso. Porque eu tenho conhecimento e eu quero transbordar. E quando você transborda na vida das Ah, pessoas, o universo transborda na tua. E é, aí as coisas vão acontecendo, sabe? é E a verdade. gente não consegue explicar. E eu vou falar, gente, como é que a gente se encontrou. É, depois você fala na sua ótica. Na internet, a minha amiga falou dela, né? Ela é uma grande amiga minha. Um beijo, Mariana. Você é uma mulher incrível, amo muito você. Aí falou da doutora, aí falou, ai, a doutora, eu falei, quero conhecer a doutora. E aí deu sorte que gente, chegou aqui nos bastidores, você não sabe, o Thiago, Ilha Brasil, Thiago, um beijo pra você é maravilhoso, esse lugar é incrível, né, doutora? Lugar de fala. Maravilhoso o local É, aqui. Ilha Brasil Comunicação, gente, não esquece esse nome não. E aí o que acontece? Aí foi no dia do meu aniversário. E aí eu convidei muita gente pro meu aniversário, mas eu pedi pra Deus que viesse pessoas que deixassem o aniversário fluir, né? De forma assim tranquila, de forma do que eu sou. E quando chegou as pessoas certas. É, e Deus falou no meu coração: eis que faço tudo novo na sua vida, novas coisas, novas pessoas. E foi assim tão incrível, né, doutora? Foi uma energia assim que ninguém queria sair, ninguém queria ir embora. Eu posso Agora contar? essa Eu posso parte. dar real? Gente, a Joyce convidou para um café da tarde de aniversário. E que horas nós saímos de lá? 11 horas da noite. O Foi. pessoal já estava começando a varrer e pedir gentilmente que a gente, né? Então, assim, eu acho que fluiu um pouco, né? Foi tão gostoso e assim, eu fiquei tão feliz porque foram presentes que as pessoas elas são presentes, né? São. E cada presente também que eu recebi foi um presente que eu tenho um significado, cada um tem um significado ali dentro daquilo. Depois eu vou falar pra vocês, não vou falar pra vocês vão ficar curiosos. E cada um foi um significado e cada pessoa foi um significado pra mim. E aquele dia foi muito importante, porque naquele dia eu tomei muitas decisões importantes na minha vida, né? Que E eu fico bacana. muito feliz de você ser uma dessas pessoas, Que viu, legal, doutora? Joyce, que Foi legal. muito bom. Eu acho assim, ó, que conectar com É, pessoas é maravilhoso, né? E quando Deus coloca as pessoas certas para essas conexões, aí tudo vai fluindo e vai acontecendo na minha vida, na sua vida, na vida das pessoas que estão ao redor, que nos auxiliam, né? E estar nos lugares certos, nas mesas certas. e eu penso assim, quando você falou coisa que vai muito em direção àquilo que eu acredito. Eu penso muito assim, nós temos que nos movimentar. Nós temos que nos abrir. Ah, mas eu não sei. Eu não tenho dinheiro. Vai lá e toma uma água. Todo mundo pode tomar uma água, né? Começa a Exatamente. conhecer pessoas. Vai em lugares que tem grande circulação de pessoas que você quer conhecer. E se posiciona. A partir do Sim. momento que você se posiciona, as coisas começam a se conectar harmonicamente, e acontecer, e você começa a crescer, você começa a conhecer pessoas incríveis, É. e as coisas E começam a acontecer. tem um ditado, né, Joyce, que primeiro seja interessante antes de Uhum, ser, não seja interesseiro, né, seja interessante. Então, assim, você ter algo para transbordar na vida sim, da pessoa é muito importante, porque eu chegar até você para querer tirar é diferente de eu chegar transbordando na vida da pessoa. sim, E aí depois o retorno vem. sim, naturalmente. É automático, não é uma toma lá da cá. Isso acontece automaticamente porque é o universo se movimentando, é Deus Sim. agindo, né? E então estar nos lugares certos, fazer essas conexões é muito importante. Quando eu vou em eventos, eu não sou muito envergonhada, mas assim, eu deixo qualquer possibilidade de lado e eu chego nas pessoas, oi, tu é da onde?
né? E aí a pessoa fala, eu sou, sei lá, sou do Rio. Mas Um o Rio de Janeiro é network. muito legal, nossa, já fui lá, né? Então, assim, eu acho que é aquele velho, assim, como dizia antigamente, né? Perguntar sobre o tempo. E será que vai chover hoje, né? É sempre o início de uma conversa. Então, assim, saber de onde a pessoa entender o que a pessoa faz, e tu trabalha com o quê? E aí já vai conhecendo, e aí daqui a pouco a pessoa fala no que trabalha, é exatamente aquilo que tu tá precisando para colocar no teu Exatamente. negócio, na tua vida profissional, ou até mesmo na vida pessoal. Mas antes disso, você procurou ser, né? Ser aquela pessoa. Quem é aquela pessoa? Exatamente. Depois começa a vir Isso. o que a gente vai fazer. Ser interessante, né? Ser inteira para você ter algo para Que incrível, né? compartilhar. Isso é muito incrível. Até a Nicole, eu falo da minha filha, a Nicole, ela disse que quer construir robôs e ser empresária. Eu Ai, quero ser gente, empresária, eu quero ser empresária. eu E assisti o aí, podcast da Nicole, a gente maravilhoso. assiste o Nicole Radassa, o podcast fica aqui no nosso canal. E é incrível, assim, que ela fala, assim, pra mim, sobre network. Eu não sabia o que era network, né? E a gente começou a conversar e ela não queria pentear o cabelo, porque ela tem sensibilidade capilar, igual eu tinha quando era criança. Sim, sim. Aquela sensibilidade Uhum. pra pentear e tudo, não queria pentear o cabelo. Aí eu, caminhando com ela e com o Gabriel, fazendo nossa caminhada cedo, aí falei com ela, Nicole, o que que você quer ser? Empresária. Tá vendo, Gabriel? Quer ser empresária. Mas empresário tem uma coisa, ela que as pessoas se identificam com você em 3 minutos. Então, quando você vai conversar com qualquer pessoa, ela tem, não, 3 segundos, ela tem 3 segundos para olhar para você e se identificar. E se você, minha filha, tiver com o cabelo assanhado, acabou. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Hoje em Ela é dia. mesmo, mãe, eu tenho que arrumar meu cabelo pra eu sair. Ela hoje fala, né? Pronto. Porque ela fala, tem que fazer network. Eu falei, como é que é o nome disso? Network. Aí fiz os dois gravarem. O que que é? Network, a gente foi caminhando e fomos falando network. E ela fala network. Fala toda assim. Pois veja como você leva o conhecimento, né, para os seus filhos. E isso é libertador, porque eles vão seguir na vida adulta já sabendo, né? Eles têm que entender que eles são governantes, nossos filhos, né? Porque temos uma mentalidade de crenças limitantes. A gente está quebrando com isso nessa Sim, geração. sim. Então, a gente já tem que criar filhos que entendam qual que eles são. Minha Uhum. filha, meu filho são autistas, pessoas atípicas, só que o diagnóstico não define ninguém. Eu preciso contar uma história, Ai, conta, Joyce. conta, Agora conta, você falou, eu conta. preciso contar. Estou atendendo uma mãe do Rio Grande do Sul. E a criança, o filho dela tem 7 anos e vai para a escola. E aí, lá no Rio Grande do Sul agora é frio, né? E aí ela estava me contando que chegou a van escolar e ela não tinha ainda conseguido fechar o casaquinho dele. E aí ela correu, entregou ele na van e disse para a tia da van, fecha o casaquinho dele para que ele não passe frio. E a van foi. E aí depois ela contou, o filho chegou em casa e contou, mamãe, a tia da van veio fechar o meu casaco, mas aí eu disse para a tia da van que a mamãe me explicou que eu posso tudo na vida. Oh, que lindo. Então, tia, eu vou fechar o meu casaco. Gente, que Gente, lindo. eu arrepio, eu não posso me lembrar. Que Porque lindo. veja como essa mãe, Joyce, está trabalhando a cabecinha desse filho atípico. Eu Sim, posso tudo. Eu sim. posso. A Posso tudo. mamãe está dizendo que eu posso. Então, ele pode tudo. Ele sabe que ele pode fechar o casaquinho. E quando ele for adulto, ele sabe que ele vai saber que ele pode ser um adulto Sim, normal, porque ele é uma pessoa normal. sim, sim, Ele só é diferente. sim, Então, veja as crenças que a gente coloca na cabeça dos nossos filhos, sim. que podem ser crenças limitantes ou podem ser Porque crenças minha de vida poder. toda eu fui muito tratada com super proteção. Uhum. Minha não só mental, né? Minha saúde era muito frágil. Sim. Então isso teve uma limitação muito para mim poder entender o que era o mundo, entender. Eu tive que sofrer muito para poder entender o que que era, né? Porque eu não sabia o que que era, eu vivia naquele quadradinho ali. Eu não quero que meus filhos sofram. E ficou muito mais fácil depois do diagnóstico, porque assim, antes eu ensinava pra Nicole, olha no olho, tem que olhar no olho, porque eu não sabia que era autista, né? E minha amiga falou: "Você não olha no olho, você desrespeita as pessoas, treina, treina comigo". E me treinou. E do jeito que ela me treinou, eu treinei Nicole, né? Nicole, treino Gabriel e tudo. Eu acho que isso é muito importante porque como é que fala? Incentivo não, Confiança, né? não, que eles falam na terapia é que você insiste, insiste, insiste até que a pessoa Sim, consegue fazer. é treino, É né? isso, treina, treina, treina até É. que a pessoa consegue fazer. E eles estão sendo treinados assim, pequenos. Eu fico pensando tanto de coisa que eu perdi por não ter sido treinada pequena, Uhum. né? Eu treino em tudo, tudo que eu acho que me Você teve teu atingiu. diagnóstico com quantos anos de idade? 42, 40, não, 41, É, ano passado. 42? É, é bem 42. recente, né? É bem recente.
E a Nicole, que foi da Nicole que eu descobri, Uhum. porque... Isso acontece muito. né, As crianças são diagnosticadas e aí os pais em casa começam a se observar e, opa, eu acho que eu também sou. Acontece muito. a gente vai e fala, bingo, né? Alguma coisa tá errada. E ela fala, meu diagnóstico demorou 2 anos, o seu foi um segundo. Não, é porque a doutora já vinha me observando, ficava rindo e me Aham. olhando, eu achava aquela mulher estranha. Ela fica olhando pra mim, fica rindo. É. Tudo que eu faço, fica olhando pra minha mão, olhando pro meu pé, me olhando, olhando minha fala. Ela já estava fazendo xerox. É. E aí, quando eu fui fazer os testes, ela falou, eu não tinha dúvida, mas tinha que fazer os testes, né? Sim, E os sim. testes são importantes pra também saber qual terapia Exato, que a gente exatamente. É. vai estar ali alinhando. Mas foi muito bom isso, descobrir foi libertador, de Eu verdade. imagino, Joyce. E demorei de luto acho que 3 dias da Licor. Porque como eu tenho hiperfoco, fiquei no luto, aí fiquei blá, 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 estudando, Uhum, estudando, estudando, estudando o que uhum, que era o autismo, o que uhum, que era tal, tal. Aí descobri, é isso? Eu falei, uhum. nossa, mas é parecido. Aí quando ela Aham. falou pra mim, eu falei, já sabia. O da Nicole foi bem dolorido. Os 3 dias É. eu fiquei triste. Tem mãe que fica um mês, aí eu fiquei 3 dias. É, e Tal do tem, e luto, tem né? pais que não aceitam, Sim. né? Eu conheci pais que a criança já estava assim, que desde cedo, assim, né? Já se percebia, né? E aí as pessoas ao redor falando, por que não leva seu filho fazer né? Eu não queria. E assim, os pais com, assim, muito renitentes nisso, né? Eu acho que é o medo, né? É o medo de saber que o seu filho não vai ter uma independência, que seu filho pode ser dependente de você Eu pro resto ouvi da um vida. absurdo essa semana que falou bem assim. Ah, mas daqui um tempo vai descobrir que essas crianças não são autistas, que é as telas que estão fazendo isso com elas. A gente ouve muito. Eu acho que as telas, Elas aumentam elas os aumentam, sintomas. né? E aumenta em nós típicos, né? Uhum, Porque se a gente ficar diuturnamente na frente de telas, a gente vai virar o cabeção, a gente vai, né? Não vai mais conseguir se... E é a mesma coisa na vida dos atípicos. Então, assim, tempo de tela é importante tanto para a criança típica quanto para a criança típica, não muda nada. uhum, Então, não são as telas a causa do problema, não. Elas podem influenciar, assim como um bom tratamento vai influenciar, uhum. como a falta do tratamento vai influenciar na vida daquela criança. Só isso. É, eu vi que vão descobrir que é as telas que estão fazendo isso, que esses diagnósticos estão tudo errado. É cada uma que a gente escuta. E Verdade. também, doutora, o que eu queria te perguntar? Nesse processo todo que você vem campando aí, quais são as principais dificuldades que você tem quando você encontra assim? Sim, primeiro lugar, primeiríssimo lugar, a falta de conhecimento, né? Hum, Dos direitos da criança típica, da família típica, né? É o primeiro lugar. Aí nós temos a falta de conhecimento na família, já falei, na escola, né? uhum, Nos próprios médicos profissionais da área de saúde, porque uhum, muitos não estão preparados, a maioria não está preparada, né? uhum. Para porque quando fizeram a faculdade lá Não atrás, tinha. não tinha, né? Então precisa ter o empenho de reestudar, de voltar para a classe escolar, digamos assim, né? Para estudar e entender. E aí, então, começar a atuar nesse meio e atender, ter pacientes, né? Talvez quantos pacientes atípicos esses médicos têm e não Sim, sabem, não né? sabe. Então, o maior, você falou dificuldade, né? Dificuldade, aham. Então é isso, assim, é a falta de conhecimento, então, né? Que é o meu propósito de vida atualmente é esse, então levar conhecimento e o acesso, né? Acesso às terapias, acesso, que já vem da falta de conhecimento. Então, a pessoa não sabe que tem direito ao bom tratamento, direito a todas as terapias. Não é uma sessão de psicólogo por Uhum. semana, é quantas o médico determinar Aí o SUS no paga. projeto. Sim, tem que Ah, ser não pago. sabia, ó, gente, já vou atrás do meu direito. Então, e aí o que acontece? Aí entra a questão do que eu estou te falando do conhecimento. As famílias não sabem que tem esse direito. Uhum, Então, aí o médico prescreve lá para a criança, faz o laudo lá e vai dizer a criança precisa de 20 terapias por semana disso, 20 daquilo, daquele outro, uhum, né? Vai fazer o plano terapêutico da criança. E aí chega no SUS e ele diz, não, eu tenho uma sessão, foi prescrito 20. Eu tenho uma, tenho duas. Então, é nesse momento também que entra o profissional da advocacia com conhecimento para judicializar contra
o SUS, no caso, Uhum. né, contra o Estado, ou contra os planos de saúde, Uhum. né, que não muda nada, Uhum. e exigir esse tratamento completo. Porque não é o SUS ou o plano de saúde que determina e que vai dizer se a criança precisa de 1 ou 2 ou 3 horas Sim. de tal tratamento. É o médico da criança. Uhum. É o médico que acompanha a criança e que vai dizer quantos. Então, a gente judicializa e consegue, então, na via judicial, que as crianças tenham todo o tratamento que elas precisam, seja pelo SUS, seja pelo plano de saúde, Uau, que independente. coisa, hein? E assim como terapia, a questão do medicamento. Então, assim, o medicamento que a gente, né, trabalha, etc., no sentido de trazer essa novidade, trazer esse plus, né, para as famílias, que é o óleo CBD, também as famílias, primeiro, não sabem da existência. Segundo, não sabem o que faz no organismo, né? Conhecimento zero nisso também. Aí a falta de acesso na questão financeira, né? Então, assim, é uma possibilidade muito boa de tratamento, né? Uhum. E aqui eu tô falando como advogada, não como médica, não, né? Não tô aqui Sim. prescrevendo nada, mas do que a gente acompanha os nossos clientes, né? E aí a gente tem essa possibilidade de judicializar contra o plano de saúde ou contra o SUS para que seja fornecido, né? Esse medicamento, inclusive importado, de excelente qualidade, chega na casa da criança. O medicamento não passa por terceiros, não tem impostos, né? Então, tudo que Uhum. você importa de medicação através da Anvisa é livre de impostos. Então, chega a um custo também que é possível ser pago, custeado tanto pelo plano de saúde quanto pelo SUS. Então, não há como não conseguir o tratamento e a medicação da criança. Ai, que lindo, doutora. Doutora, me fala uma coisa, quem te inspira? Eu acho que, em primeiro lugar, a gente, assim, poderia citar várias pessoas, mas, assim, eu tenho uma pessoa em particular na minha vida que me inspira muito, que é o meu tio Paulo, Paulo Uhum. Mota. Um beijo, tio. É uma pessoa que saiu lá do interior do Rio Grande do Sul, né? Não Uhum. era nem de uma cidade, era do meio do campo, lá do meio do nada, de uma família de 15 filhos, que é a família do meu Uhum. pai. Ele foi o filho mais novo, o filho caçula. E ele saiu de lá e galgou na vida dele, deu, como ele fala, ele lançou um livro agora, que é Jump, Saltos para o Sucesso, e foi saltando, né? Foi Olha. dando vários jumps aí na vida. E ele teve uma carreira brilhante e hoje já está aí querendo se aposentar, mas com muito vigor, está trabalhando de outras formas, enfim. Mas ele é uma pessoa que me inspirou a vida toda. E uma pessoa, ele com a família, com a minha tia junto, tia Mari, sempre foram pessoas que, mesmo distante em quilômetros, estavam próximos em amor, em coração, em carinho, em Hum. atenção. Então, ele sempre foi uma pessoa que me inspirou muito. E quando eu comecei a entender que, através da comunicação, através da minha fala, eu podia fazer alguma coisa pelo mundo, foi quando ele esteve aqui em Brasília, que ele joga golfe, participa aí dos campeonatos, e ele esteve aqui, meu marido saímos para jantar com ele, e ele olhou para mim e ele falou assim: "Você é uma excelente comunicadora." Puf, Uau. o mundo se abriu. E aquilo ficou matinando na minha cabeça, sabe? Uhum. Batendo, batendo, batendo. E eu comecei a perceber realmente que com a minha palavra, com a minha boca, né? Eu não preciso nem de outros subterfúgios. Eu posso ajudar alguém. Eu posso Sim. dizer para uma mãe, para uma família: olha, vamos fazer isso. É possível fazer, é possível ajudar o seu filho, Sim. é possível ajudar a sua família só com a minha boca. Uhum. Eu não preciso de outro material. E isso, assim, foi unânime, assim, maravilhoso. Então, assim, eu agradeço muito. Ele é espelho para nós, para toda a nossa família, inclusive, e ele é espelho para mim, nesse sentido, né? De ir Que lindo. galgando as etapas, né, da vida. Então, eu acho que, assim, eu posso citar como uma pessoa que eu me inspiro, sempre me inspirei, sempre olhei, sempre observei. Ah, que lindo, que lindo. E eu tô muito feliz de você estar aqui, doutor. E chegou ao fim, mas o Gambito da Rainha Ai, passou tão já? rápido, parece que foi voando. Como assim? Só faz 10 É, minutos? mais 5 minutos. Mas eu tô muito feliz de você estar aqui. Sinta-se em casa, o Gambito da Rainha é a sua voz, é a voz da mulher. Pra se posicionar mesmo ali e falar, eu vim pra ficar, Isso aí. né? Muito Ai, obrigada. eu que agradeço. Obrigada de coração.
Muito mesmo. Ó, gente, chegou ao fim, mais o Gambito da Rainha. Espero vocês no próximo, viu? Um Tchau, beijo.